principalmente por estar aqui comigo. Quando eu falo, irmão caçula, né? Caçula, né? Esse é irmão caçula, não conhece? Esse é o caçula de casa, né? Então é meu irmão caçula, né? Então somos gratos a Deus pela presença dele também aqui. E eu quero, nesse momento, convidar as irmãs para cantar um especial antes de passar a palavra para o pastor, a irmã Daphne e a irmã Ellen. Vai cantar um. Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Este hino que nós iremos cantar é bem conhecido, quem souber pode cantar com a gente. Que seja para honrar e glorificar o nome de Deus. Amém. 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 Que Deus seja louvado por esse belo apresentado. Que Deus abençoe as irmãs, que elas continuem sempre dispostas a louvar a Deus. Amém. Bom, agora estamos chegando no momento principal. Eu acho que dispensa
algumas apresentações. O pastor Eli, todo mundo acho que já conhece. Talvez alguma coisa que vocês não sabiam dele, que era meu irmão caçula, mas ficou sabendo já, né? E outro detalhe que eu estava pensando esses dias é que ele disse que mora em Roanoke. Diz que mora lá, né? Ele disse que mora em Roanoke, Estados Unidos. Mas eu costumo dizer que ele mora no mundo e passeia em casa, porque ele viaja mais do que fica em casa, né? A Lázaro fica bastante sozinha, né? Então ele viaja bastante, né? Então, ou seja, ele divide um pouco a moradia, né? E nesse sábado, nessa manhã, nós temos o privilégio de ter aqui o irmão, o pastor aqui conosco. E ele vai repartir o pão conosco nesta manhã, subordinado ao tema: quanto custa seguir a Cristo? Com ele a palavra. Oremos em nossos corações. Obrigado, né? Bom dia, feliz sábado a todos. Desejo que nós possamos desfrutar desse momento que vamos passar juntos, meditando na palavra de Deus, e que ao sairmos daqui, possamos sair na certeza que tivemos aqui um encontro com o Senhor Jesus. O Ney estava falando que eu viajo bastante, de fato tenho viajado muito, visitando os irmãos ao redor do mundo, mas ele falou que a Lázaro fica mais sozinho em casa do que comigo, é verdade, mas quando eu falo que venho para o Brasil, às vezes os irmãos falam: traz a esposa do irmão aqui quando vier, né? Vocês tiram umas férias aqui, passam aqui uns dias com a gente. Mas quando fala de tirar uns dias de férias para Lázaro, é aqui no Brasil, né? É um prazer estar aqui com vocês, meus irmãos, conheci de muito tempo, ver algumas pessoas novas conosco aqui. E há um tempo atrás, não faz muito tempo, faz talvez um mês ou dois, eu e a Lázaro estávamos conversando e a gente lembrando aqui do tempo que nós passamos pela igreja de Mogi. De vez em quando a gente lembra, né? Dos lugares que a gente passou e começa a lembrar dos irmãos. E aí nós, entre as pessoas que a gente estava lembrando, assim, com saudade, nós lembramos da irmã Jacira, né? E aí quando mencionamos a irmã Jacira, eu falei com a Lázaro: e o Leandro, hein? O Leandro era um pastorzinho, né? Ele se vestia sempre bem vestidinho, vinha bem vestido para a igreja, com um terninho. Eu falei: onde será que está o Leandro? A Lázaro falou assim: o Leandro estava na igreja um dia que nós passamos lá. E eu falei: como que eu não reconheci? Aí hoje, quando ele entrou, ficou em pé ali, a Lázaro falou: o Leandro está ali atrás. Aí eu olhei e estava ele lá. Uma casa é o seguinte, é que eu estava lembrando do Leandro, o pastorzinho, né? Vestidinho de terno vindo para a igreja. Aí agora, hoje é um adulto, e hoje para mim, com certeza eu vi o Leandro aqui, quando a Lázaro disse que ele estava aqui, e eu lembrei dos irmãos dele, né? Mas aí quando ela falou, que eu olhei, eu falei: agora sim, né? É o mesmo rostinho, só é adulto agora, né? Foi muito bom ver você, é muito bom ver você aqui, Leandro. E a gente estava lembrando, né? O Preto, acho que era criança, quando a gente estava saindo, eles começaram a vir, acho que como visita, não era? Acho que o João não era membro naquele tempo, né? Era de Salesópolis, isso. Morava em Salesópolis, é isso mesmo. Então, muito bom ver todos vocês aqui e agradeço a Deus pelo privilégio de estar com vocês. Na verdade, não era plano estar aqui em Mogi hoje, o plano era estar em Roanoke. Por circunstâncias da vida, nós adiantamos. Aí era para estar no Brasil, mas também não era para estar aqui na igreja de Mogi hoje. Aí o pai falou assim: não, você não vai estar em Roanoke, você vai estar aí no Brasil, e você não vai estar onde você está pensando, você vai estar em Mogi das Cruzes. Dia 11 de fevereiro, eu tenho um encontro marcado com você lá na igreja de Mogi. E aqui eu estou, pela graça do Pai. E eu não sei o que você está pensando aí, por que você veio aqui hoje na igreja. Talvez você está pensando: eu vim porque alguém me convidou, eu vim porque alguém insistiu. Mas eu quero falar para você, você está aqui hoje porque o Pai tinha marcado esse encontro com você. Talvez você tinha outros planos, você não estava nem pensando em estar aqui na igreja hoje. Mas Deus falou assim: olha, dia 11 de fevereiro eu tenho um encontro com você ali na igreja de Mogi das Cruzes. Você não sabe ainda, mas você vai estar lá. E Ele te trouxe aqui pela graça dele hoje. Então, deixa o Espírito Santo falar no teu coração, que Ele fale ao meu coração. Que Deus seja glorificado na tua vida, na minha vida, nesta manhã. E que nós sejamos abençoados pelo Pai. Amém. Quanto custa seguir a Cristo? Jesus,
ninguém discute que ele foi um grande líder. As pessoas questionam se Cristo é Deus, se ele é o Filho de Deus, se não é. Mas ninguém questiona que ele foi um grande líder. E tem algumas coisas que maravilham mesmo aqueles que não reconhecem Jesus como Deus. É que ele foi um líder diferente dos demais líderes que este mundo já conheceu. Quase sempre os líderes deste mundo, eles se apresentam a eles mesmos como sendo pessoas de grande conhecimento, pessoas que têm muita riqueza. Você olha aí os influenciadores no YouTube hoje, eles vão mostrar para você a casa que eles têm, o carro que eles têm, né? Eles mostram o sucesso deles, e aí as pessoas começam a seguir eles, né? Pelo sucesso deles. E Jesus, as pessoas dizem que ele era diferente, era engraçado os métodos dele. Porque um escriba chegou para ele um dia e falou assim: olha, eu vou te seguir. Aí Jesus falou para ele assim, olhou para ele e falou assim: só que tem uma coisa, as raposas têm covas, têm covis, né? Os passarinhos têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem aonde reclinar a cabeça. Vai querer, né? É isso mesmo. Ele não mostrou a Lamborghini dele, né? Ele não mostrou uma mansão, não. Ele falou assim: essa é a situação. Quem foi que falou aí? Vai querer? Vamos, Eduardo, né? Dá para você, né? É o suficiente? Aí lá em João capítulo 16, verso 33, o verso que foi lido para baixo da nossa oração, Jesus ele chega e fala assim: olha, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis o quê? O que Jesus prometeu? Aflições. Ele falou: fica sabendo, se você vai me seguir no mundo, você vai ter aflições. Em mim você vai ter paz, mas no mundo você vai ter aflições. Mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. A promessa dele estava sempre lá para o futuro. Nós hoje estamos acostumados a ver os resultados na hora, né? A gente quer as coisas rápidas. Hoje você liga um computador, ele leva mais de 10 segundos para começar, você já fica nervoso, já quer jogar ele no chão, não é assim? Para aqueles de nós que somos um pouco mais de idade, a gente lembra de quando era aquele, como chamava, dial-up, né? De internet de escada, não é isso que chamava? Escada. Ficava que parava, aquela coisa chata, né? E ficava, que demorava tanto, né? Mas hoje a gente está acostumado com resultados imediatos, é na hora. Você liga o computador, tem que começar na hora. Tanto que o celular, você ligou e já começa, né? Porque a Apple já sabia que se demorasse, você não ia ter paciência. E Jesus ele chega e fala assim: olha, eu venci o mundo, eu vou te dar a recompensa um dia. Só que é lá para frente. Aqui no mundo, você vai ter problemas, você vai passar por aflições. E eu quero começar já logo aqui no começo, falar alguma coisa para você que eu comecei a pensar nisso de um tempo para cá. Que por que as pessoas passam às vezes por dificuldades, sofrem, são crentes, ficam doentes, sofrem perseguições. Você olha na Bíblia, que as pessoas que foram bem crentes, quase todos eles passaram por problemas, né? Mesmo aqueles que foram bem abençoados, mas tiveram algumas dificuldades, né? Abraão era rico, né? Fiel servo de Deus, chamado pai da fé, era bem rico, né? Mas nem todos foram ricos não, muitos foram pobres. E Abraão, apesar da riqueza dele, passou os pedaços difíceis da vida, né? Teve que andar algumas vezes pelo vale da sombra da morte também. E aí eu ficava pensando, né? O Salmo 73, ali o salmista explica um pouco para a gente o porquê que o justo passa por aflições. Mas sempre pensando, aí por último eu cheguei à conclusão seguinte, irmãos: o plano de Deus não é salvar a você e eu dos problemas desta vida. O plano de Deus, o plano principal de Deus não é salvar a gente de doenças, de pobreza. Ao contrário do que o Evangelho da Prosperidade que é pregado hoje diz, esse não é o plano final de Deus. O plano final de Deus é nos salvar para a eternidade. Não importa o que eu tenho que passar, o que você tem que passar, o que a gente precisar passar para sermos salvos para a eternidade, a gente vai passar. Porque esse é o objetivo final de Deus, é nos salvar para a eternidade. E é por isso que às vezes o crente fica doente, você ora,
Ora aqui na quarta, ora no sábado, ora em casa, ora no domingo aqui com a igreja, e o crente continua doente. E às vezes morre. Porque o plano final de Deus é salvar a gente para a eternidade. Tem hora que Ele vai curar, mas tem hora que Ele não vai curar. Tem um hino que diz, né? Tem hora que o mar vai se abrir, tem hora que ele não vai se abrir. Aí no livro de Lucas, capítulo 14, se você tem sua Bíblia, acompanha comigo aí. São Lucas, capítulo 14. Jesus, mais uma vez, Ele decepciona aqueles que estavam pensando em seguir a Ele por causa da prosperidade, para serem prósperos. Aqui Ele decepciona aqueles que estavam seguindo Ele só porque viu Ele ressuscitar os mortos, viu Ele curar o leproso, curar o paralítico, curar o mudo, o surdo. Aí algumas pessoas se interessavam, Jesus multiplicando o pão. Aí as pessoas falavam, essa religião é boa. Olha, cura o surdo, cura o mudo. A hora que eu ficar doente, só dá uma tocada, eu já levanto. A hora que eu estiver com fome, Ele multiplica o pão. Essa igreja é boa, vou seguir. Aí Jesus vem e fala com eles o seguinte. Ele começa a explicar para eles que tem um custo para seguir Ele. Tem um preço. Agora eu vou explicar bem claro. Salvação é de graça. Isso aí está bem claro na Bíblia. A gente não pode pagar pela nossa salvação. Não tem nada que a gente faça que pague pela nossa salvação. Salvação é de graça. É pela fé. Vem de Deus e não de nós. Mas quando você decide seguir a Cristo, Ele falou, mas tem um preço para me seguir. Se você quer ser meu discípulo, vai ter um custo. Lucas capítulo 14, versos 28 a 30. Ele fala assim, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Hoje a gente não constrói torres, né? A gente constrói casas. Então a gente está falando assim, quem que vai começar a construir uma casa, não senta primeiro e faz os cálculos para ver quanto vai custar, para que depois não passe a vergonha de não poder acabar a casa. É chato, não é? A pessoa começa a construir uma casa, depois tem que abandonar, não consegue terminar. Ele falou assim, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a poder acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele. Ele falou assim, se você não fizer as contas, começa a construir a casa, faz o alicerce, depois fala, dinheiro não vai dar, acabou só no alicerce. Aí o que vai acontecer? As pessoas vão zombar de você. Então você tem que sentar, faz as contas primeiro. Dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Com isso aqui Cristo está começando a explicar que há um custo para seguir Ele. Aí às vezes as pessoas perguntam assim, a gente para pensar e fala assim, mas qual é o custo? Quanto custa seguir a Cristo? E quando a gente pensa sobre isso, aí está uma dificuldade. Como podemos antecipar o custo para cada um de nós seguirmos a Cristo? Quanto vai custar para cada um de nós individualmente? Se nós não sabemos nem o que nós vamos ter na vida, o que vai acontecer na nossa vida, o que vai passar na vida de cada um de nós, a gente não sabe. Quanto que Deus vai dar para mim de bênçãos? Quanto que eu vou ter na minha mão de dinheiro? Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Como eu vou poder saber o quanto vai custar para mim seguir a Cristo? A dificuldade para entender essa passagem, às vezes é que a gente pensa nesses poucos versos que nós lemos aqui, mas tem 2 versos antes, e tem um que a gente precisa passar outros 2 depois, para chegar no terceiro. A gente vai ler eles, vocês vão entender. Para poder entender o que Cristo está falando aqui. Para entendermos o que Jesus está falando, nós vamos precisar ler o verso 26 e 28 também, e depois vamos ler o verso 23, ou 33, porque essa passagem ficou espremidinha entre os versos anteriores e o posterior, que explica ela melhor para a gente entender o preço para seguir a Cristo. Nessa passagem, Cristo está aqui, Ele está convidando as pessoas para seguir Ele, e como sempre, Ele não ilude ninguém. Fala, não, tudo vai dar bem, vai ser só alegria, vai ser só um mar de rosas, vai dar tudo certinho com você se você me seguir. Não, Ele nunca ilude as pessoas. Ele está convidando as pessoas aqui, incluindo você e eu que estamos aqui na igreja nesta manhã, mas Ele deixa muito claro para a gente que
que tem um custo quando a gente assume o compromisso de andar com Ele, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus. E Ele deixa bem claro que o custo é alto, é caro. Você tem que pagar caro para seguir a Jesus. Qual é o preço então? Quanto custa seguir a Cristo? Como eu disse, esse é um problema para muitos. Jesus ele chega e fala para você assim: olha, você quer ser meu discípulo? Você vai ser crente? Você quer batizar mesmo? Tem um preço. É caro. Aí você pergunta assim: quanto que é? Ele fala: não posso te falar agora quanto vai custar. Está aqui o contrato, você vai batizar, é como se você assinasse esse contrato comigo, e nesse contrato aqui está dizendo assim: Senhor Jesus, eu sou teu, custe o que custar. Aí, como que era a pergunta, irmão Eduardo? Vai querer, né? Tá para você? Compensa? Compensa servir a Cristo? Compensa andar com Jesus? Aí é a resposta que cada um da gente tem que dar, né? Você vai assinar esse contrato com Ele, e às vezes a gente batiza, a gente não entende isso, né? Leva tempo para a gente entender quando a gente batiza, a gente não entende direito. Que a gente está assinando esse contrato, dizendo assim: seja qual for o custo, Senhor Jesus, eu sou teu. Não importa o que vai custar. E a salvação é individual para todos. Para algumas pessoas no passado, custou a liberdade, foram presos, alguns ficaram presos o resto da vida e morreram no cárcere, porque escolheram seguir a Cristo. Para outros, custou perseguição. João, quando quis manter a moral, Elias, quando quis manter a moral nos seus dias, né, defendeu uma vida moral para o rei e para a rainha, Acabe e Jezabel, teve que fugir, foi perseguido, né? Teve que fugir. João Batista, aconteceu com ele, perdeu a cabeça, custou a cabeça dele, cortaram a cabeça dele, porque ele decidiu ser um discípulo de Cristo. Jesus falou assim um dia, explicando, ele falou assim: olha, para alguns de vocês vão ter que ser eunucos para me seguir. Vocês lembram? Jesus falando isso? Você, alguns nasceram eunucos do ventre da mãe. Outros foram feitos eunucos pelos homens, quer dizer, foram mutilados pelos homens. E outros se tornaram eunucos pelo reino de Deus. Eunuco é a pessoa que nunca se casa, né? Fica sem casar. Esse é o eunuco, a pessoa que fica solteira, decide ficar solteira pro resto da vida. Ele falou assim: olha, então alguns se fazem a si mesmos eunucos pelo reino de Deus. A gente pode dar alguns exemplos hoje, né? Vocês já viram pessoas que são membros da igreja, que você olha, assim, você bate o olho e vê que ele tem jeito para homossexualismo? Não tem? É membro da igreja. E ele não exerce essa prática, né? Por quê? Ele decidiu ser um eunuco pelo reino de Deus. Alguns decidem ficar solteiros o resto da vida. Outros forçam um pouquinho e conseguem mudar. O milagre acontece até casa, né? Deus faz um milagre. Mas alguns não. Alguns eles decidem: não dá, não gosto da pessoa do sexo oposto. Sei que não posso casar com a pessoa do mesmo sexo. Pelo reino de Deus eu decido ser um eunuco. E Jesus já havia falado isso, explicado para a gente que isso ia acontecer. Vale a pena? Então o que Jesus está falando para a gente aqui é que a gente não precisa saber os detalhes do custo final. Quanto vai custar para mim particularmente. O acordo que eu vou assinar com Ele é esse: Senhor, não importa o custo, sou teu a qualquer custo. É exatamente isso que esses versículos que a gente acabou de ler estão falando para a gente. Quando a gente entra em um concerto, em uma aliança com Cristo, eu tenho que estar disposto
a pagar o preço mais alto que possa custar. O preço mais alto que for, ainda que seja a própria vida. Às vezes, só com o tempo a vida nos ensina, nos faz enxergar isso. Às vezes a gente não entende isso quando a gente dá o passo para ser um discípulo de Cristo. Vamos ler os 3 versos. Voltar, ler 2 versos anteriores aos que nós lemos. Lucas 14, verso 26 e 27. Jesus falou assim, olha: se alguém quiser vir a mim e não aborrecer a seu pai, a sua mãe, a sua mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Você está entendendo o que Jesus está falando aqui? É complicado, não é? Tem uma versão que fala assim: tem que odiar o pai, a mãe, né? Se não odiar o pai, a mãe, a mulher. Verso 27: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Irmãos, eu reconheço que essa linguagem de Jesus aqui é extrema, é chocante. Quando ele chega e fala assim: olha, se não aborrecer, aquele que não estiver disposto a aborrecer pai e mãe, irmãos, mulher, filhos, não pode ser meu discípulo. 2 verdades absolutas que ele apresenta aqui, que são complicadas. Essa daí, de ter que aborrecer a família, e a outra que ele chega e fala assim: olha, você vai deixar tudo e vai tomar uma cruz e vai me seguir. São 2 linguagens extremas. Eu estou chamando você para fazer alguma coisa para mim que vai parecer para o mundo que você não gosta do seu pai, você não gosta da sua mãe, não gosta da mulher, não gosta dos filhos. Vai parecer para o mundo assim. O mundo não vai te entender. E não tem coisa que você faz, às vezes, na sua jornada cristã, que as pessoas que olham assim falam: não, essa pessoa não gosta da família, né? Ele não gosta da mulher e dos filhos dele, não tem? Tem certas coisas assim. Eu creio que todos vocês poderiam citar alguma coisa que vocês já fizeram, que alguém fala assim: não, esse aí não gosta dos filhos dele, não. Vou dar um exemplo assim, um deles. Eu sei que vocês teriam mil e outros exemplos aí. Quando você tem um bom emprego, tem um excelente emprego, mas por causa da sua fé, você vê que aquele emprego que você tem não condiz com a religião da Bíblia, com o que Cristo está pedindo de você, e você deixa aquele emprego que te pagava 12 mil reais por mês, e você vai arrumar um outro emprego, começando ganhando um salário mínimo e meio. O que as pessoas falam? É louco. Não pensou na mulher e nos filhos dele, só pensa nele. As pessoas não vão te entender. É isso que Jesus falou aqui. Não é que você tem que odiar seu pai, sua mãe, como a gente está entendendo às vezes quando lê esse verso, não. Porque, se você prestar atenção, ele falou que você tinha que odiar mais uma coisa. Lembra o que é? No finalzinho do verso 26. É, a sua própria vida. E não tem hora que você faz certas coisas que as pessoas não entendem e falam: esse camarada perdeu o amor até a vida dele mesmo, porque você decidiu seguir a Cristo. Parece para as pessoas que você aborrece seu pai, sua mãe, você ama eles mais do que tudo neste mundo, né? Acima deles só Jesus Cristo, mas o mundo não te entende. O mundo não vai entender as suas decisões, é o que Jesus está falando aqui. E tem hora que você tem que deixar mesmo certas coisas que você ama para trás, pelo reino de Deus. 2 Timóteo 3, verso 12, Jesus falou assim: e na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Ele falou assim: aquele que decidir ser meu discípulo, esteja preparado, porque você vai passar por dificuldades. O mundo não vai te entender, você vai ser perseguido. Aí em João capítulo 15, verso 19, ele explicou para os discípulos, mais claramente ainda. Ele disse assim: olha, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo para mim, por isso é que o mundo vos odeia.
Então Jesus deixou bem claro, falou assim, no mundo vocês terão aflições. O mundo vai perseguir vocês. Vocês vão ter problemas. Tem hora que você vai fazer coisa que a sua família não vai entender. Seus pais não vão entender. Seus filhos não vão entender. Sua esposa não vai entender. Mas vale a pena. Tem uma recompensa que você não vê agora. Irmãos, quando a gente fala de paz, eu lembro que ali em Ribeirão Preto tinha um menino, ele tinha acho que uns 12 aninhos na época. E ele se interessou pela verdade e começou a praticar. Já não queria fazer certas coisas que ele fazia antes no sábado, não queria comer certas coisas que ele comia. E o pai e a mãe dele implicaram com ele. Ele tinha uns, talvez tinha um pouquinho mais, uns 14. Era entre 12 e 14 anos. A situação ficou tão complicada para esse garoto, no lar dele, que ele teve que sair de casa. Ele teve que sair de casa. Os pais perseguindo ele, não entendiam o que ele estava fazendo. Ele tinha decidido servir a Jesus e os pais implicaram. Nós levamos ele para uma equipe de comportagem em Bauru. Eu trabalhei com ele, introduzi ele na comportagem. Eu era diretor de comportagem, estava começando naquela época. Foi o meu primeiro campo em Bauru. Eu dei assistência para ele. E eu lembro até hoje que, para incentivar ele, a gente ia passando assim. Aí eu vi, tinha um Passat na época, um Passat verde. E eu falei para ele assim, né? Ele estava meio tristinho, saiu de casa e tal, os pais complicaram a vida dele. Ele chegou sem nada, sem nenhum centavo no bolso, né? Na equipe em Bauru, e ele tinha que, ali todos os comportadores tinham que contribuir, pagar a parte do aluguel, pagar a parte da alimentação, e ele chegou sem nada. Então eu saí, foi o primeiro que eu saí, foi com ele. Era para ganhar dinheiro para pagar a alimentação dele e a parte do aluguel dele do mês. E nós saímos, era assim, tão urgente a necessidade financeira dele, que eu quase não oferecia os livros, eu só oferecia mesmo, focava mais nas revistas. Vender revista, porque a revista entregava na hora e já pegava o dinheiro, ele precisava de dinheiro na hora, né? Deus abençoou, foi um dia abençoado. E quando a gente ia passando assim perto de uma concessionária, tinha um Passat verde. Eu falei para ele, tá vendo esse Passat verde aqui? Deus vai te abençoar e um dia você vai comprar um carro bonito igual esse. E você vai chegar de terno na igreja com um carrão bonito desse aí. Deus vai te... Falei para animar ele, né? Mas sabe o que deu certo? Deus abençoou ele mesmo. Ele ganhou muito dinheiro na comportagem, se tornou um excelente vendedor de livros. O Daniel talvez conheceu ele, Luiz, esqueci o sobrenome dele, mas Luiz, e se tornou um grande vendedor, um dos melhores vendedores que a gente tinha depois na comportagem. Mas irmãos, os pais dele não entenderam, né, quando ele decidiu seguir a Cristo. E é isso que Jesus está falando aqui. Seus pais às vezes vão pensar que você não gosta deles, que está mudando o seu estilo de vida, o mundo não vai te entender. E tem mais uma coisa, irmãos, que está implícito nesses versos aqui. Nós vamos ler agora o verso 33 do mesmo capítulo. E a gente vai ver que está implícito nesses versos que a gente está lendo aqui, de São Lucas, capítulo 14, que o preço, o custo para seguir a Cristo é inegociável. Não tem barganha, né? Não fala? Negociação, né? Não tem como negociar. Ele dá o preço, esse aqui é o preço. É isso que custa me seguir. Você vai assinar esse contrato e diz assim: sou teu Senhor, custe o que custar, seja qual for o preço. Verso 33 de São Lucas 14. Assim pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Está claro o custo? Está claro o preço? O que Jesus está falando aqui? Você tem que estar disposto a renunciar tudo para ser meu discípulo. Em outras palavras, Jesus falou assim: eu não estou falando que você vai ter que dar tudo. Pode ser que eu vou deixar alguma coisa na sua mão. Talvez eu vou fazer de você uma pessoa próspera, vou deixar você administrar o dinheiro, vou deixar você administrar imóveis que eu vou te dar. Mas se chegar uma hora e eu falar é meu, dá, você tem que entregar. Não importa o que custar. Se você tiver que deixar tudo, em outras palavras, você está assinando um contrato aqui sabendo que pode dar PT. Não estou falando de política. PT é um termo de seguro que significa mesmo? Perda total. Pode chegar uma hora que vai dar perda total. Você vai perder tudo.
Essa é a pólice de seguro que você está assinando. Você pode ter que perder tudo e só vai receber de volta lá na frente. Então, irmãos, como que a gente vai contar esse custo antecipadamente se a gente não sabe nem o que ele vai colocar nas nossas mãos, né? Então, quando eu pergunto no meu coração, Senhor, quanto vai custar para mim seguir a Ti? A resposta dele é: você está assumindo o custo que custar. Não posso te falar agora quanto vai custar. Você tem que assumir o custo pela fé. Talvez eu vou pedir para você abandonar todas as posses que você tem. Pode ser que eu vou pedir para você abandonar todos os relacionamentos. Pode ser que eu vá pedir para você abandonar até a sua própria vida, entregar ela, porque eu posso pedir para você ser um mártir. Essa é a expectativa que Jesus pede de você ir. Pronto, disposto a entregar tudo. Talvez, irmãos, por isso que ele usou aquela linguagem extrema para a gente, ali do pai, da mãe, aquela figura, para a gente entender que pode ser que a gente vai ter que entregar tudo, para a gente entender que o custo é alto. E essa é a expectativa que a gente tem. Se ele pedir menos, tá bom, né? Mas se ele pedir tudo, eu já sabia que ele podia pedir tudo. Não vai me decepcionar. E foi esse o concerto que um dia eu fiz com ele. Como eu disse há pouco, não há negociação com Jesus. Não tem como calcular exatamente o custo, quanto vai custar para você. Não há como dizer assim, chegar para Jesus e falar: Senhor, eu vou ser seu discípulo, mas só que tem uma coisa, eu estou disposto a pagar até tanto. Se custar mais do que isso, se eu ver que está custando mais do que isso, aí eu desisto. Aí já não dá para mim mais. Não estou mais interessado em Jesus se começar a ficar muito difícil. Se começar a ficar muito caro, já não serve para mim. Porque Jesus, ele falou assim: olha, essa é a condição, esse é o preço, não tem negociação. Você vai assinar o contrato, você quer se inscrever, esse é o custo. Pode custar tudo. Não dá para você chegar assim e falar assim: olha, eu aceito 70% disso aí. 70% eu estou disposto a pagar do que o senhor vai pedir. Ele fala: então não dá, você não pode ser meu discípulo. Ele falou: tudo. Eu quero tudo. 80%. Não dá. Não tem negociação. É 100%. Eu quero você 100% para mim. 90%. Não. Finalzinho do contrato, reza ali: sou teu, Senhor Jesus, seja qual for o custo. Agora, Jesus, na bondade dele, na misericórdia dele, para nos animar, ele fala das recompensas também. O Evangelho tem muita promessa, né, para a gente. A gente estava falando aqui de manhã, não foi? As ruas de ouro, o portal de prata, de pérola, né? Portão de pérola. E aí o Marcelo e eu estávamos conversando um pouquinho ali, e o Marcelo falando assim: irmão, olha, até aqueles homens muito ricos lá do Oriente Médio, acho que eles conseguem fazer um portão de ouro, até ali tudo bem. Ele falou: mas fazer um portão de pérola é mais complicado, né? Aí eu falei para eles: ainda que eles façam um portão de ouro e pérola, eles não vão ter, nesse portão de ouro e pérola aqui, que pode ser construído aqui, eles não vão ter o privilégio de ter Jesus abrindo para eles o portão. E para entrar no lugar que Jesus promete, que é um mundo muito melhor do que esse. A Marcela estava falando, né, sobre aquela mesa onde vai estar sentado Jesus, os discípulos, aquela abundância de frutas, né? Ah, irmãos, eu quero estar lá. Tem um custo? Tem. Vamos ser odiados pelo mundo, temos que estar dispostos a entregar tudo. Começou a ficar difícil? Não posso parar, não posso desistir, né? Eu assinei o contrato, sou teu, Senhor, custe o que custar. Aí no mesmo capítulo de São Lucas, capítulo 14, verso 14, facinho de gravar, né? Lucas 14, 14, diz assim: e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar. O mundo não tem como te recompensar. Jesus falou assim: mas se você me seguir a mim, o mundo não tem, eles não têm como te recompensar. Mas recompensado serás na ressurreição dos justos. Jesus falou: está ficando difícil, está ficando caro,
Pensa no final. Você aqui está só passando por esse mundo. A tua história, a minha história nesse mundo aqui é só a primeira página de um livro que não tem fim. A outra analogia interessante foi feita na manhã aqui, um dia para Deus como 1000 anos. Então, o nosso tempo de vida aqui, aqueles que vivem 100 anos, 120 anos, para Deus, na contagem dele, não viveu nenhum dia, né? É muito curto. E Jesus promete a você e eu a eternidade. Ele falou assim, olha, serás recompensado. Mas quanto, Senhor? Tem que esperar, só lá na ressurreição dos justos. Aí você vai receber a verdadeira recompensa. Tudo que eu vou te dar aqui nesse mundo não compara com o que você vai ganhar no dia da ressurreição. Tudo que o mundo pode te oferecer aqui não compara com o que eu vou te dar lá no final. O que Jesus tem para dar para você e para mim é 1000 vezes mais e 1000 vezes melhor do que o que esse mundo pode nos dar. Também em Mateus 13:44, Jesus falou assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido em um campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Você entende o que Deus está falando para você aqui? Então, assim, olha, o que eu tenho a dar para você, o tesouro que eu tenho para dar para você, o reino dos céus é semelhante a um homem que, encontrando esse tesouro num campo, vende tudo que ele tem, compra aquele campo. As pessoas olham para ele e falam, mas é um bobo mesmo, né? Vendeu tudo que ele tinha, comprou esse campo sem nada, não vale nada isso aí. E ele gastando toda a fortuna dele para comprar isso daí. O mundo não entende o negócio que você está fazendo com Jesus hoje. Mas esse é o negócio que ele oferece para você. Será que vale a pena? Um dia, quando ele apresentou esse negócio a um jovem, que a Bíblia chama de um jovem rico, o jovem rico falou assim, é muito caro, não dá para mim. E para você? Vale a pena? Essa oferta que Jesus está fazendo? Ele falou para você e eu calcularmos o custo. O custo é total, em princípio, e pode ser total na experiência real da sua vida. No final das contas, ter Jesus pode parecer uma perda de muitas coisas que você gosta, que você ama nesse mundo. Mas ter Jesus, seguir a Ele, vale a pena. É ganho. Eu quero terminar com as palavras do apóstolo Paulo e com o texto do Espírito e Profecia. Paulo, em Filipenses 3:8, ele entendeu o custo de seguir a Cristo, a ponto que Paulo deixou tudo que ele era, tudo que ele tinha para trás, para seguir a Cristo. E aí ele falou assim, Filipenses 3:8, tenho tudo como perda, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ele falou assim, tudo mais no mundo, para mim, não vale nada, se eu tiver Jesus. Considero como esterco, ele fala em outra passagem, né? Tudo nesse mundo não vale nada. Eu quero terminar com o texto desejado de todas as nações, página 687, onde nos diz que Jesus, ele calculou o preço. Antes de ir para a cruz do Calvário, ele calculou o custo, se valia a pena morrer, sofrer tudo aquilo para salvar você e para salvar eu. Diz assim, contemplai-o, considerando o preço a ser pago pela alma humana. Eu quero dizer para você aqui, considerai, olhai para o Calvário neste momento e considerai Jesus calculando o preço que ele ia pagar por você. Em agonia, apega-se ao solo frio, como a impedir de ser levado para longe de Deus. O enregelante orvalho da noite cai-lhe sobre o corpo curvado, mas não atenta para isso. Estava difícil, estava doendo. A dor da separação do Pai, a dor do pensamento de ser pendurado numa cruz, de carregar o pecado do mundo sobre ele, aquele corpo santo que rejeitava o pecado, que sangrava porque era como se injetasse um veneno no corpo dele, as veias se arrebentavam porque ele não estava acostumado com o pecado.
E agora ele recebia o seu pecado e o meu pecado sobre ele. Estava doendo, era difícil, mas aqui o orvalho caía sobre o corpo curvado, mas não atentava para isso, porque ele olhava para a recompensa, ele olhava mais adiante, e ele via pela fé o seu trabalho, a recompensa do trabalho dele. Sabe o que é que ele via? Ele via você e eu ressuscitando no dia da ressurreição final e entrando com ele no reino dos céus. Amém. E quando ele viu isso, ele falou: vale a pena. Recobrou as forças e seguiu adiante rumo ao Calvário. De seus pálidos lábios irrompe o amargo brado: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Mas mesmo então acrescenta: todavia, não como eu quero, mas como tu queres. Ele falou: Pai, está doendo, está difícil. Se é possível, passa de mim este cálice. Mas se não tem outra solução, eu quero salvar esse nosso filho que está perdido. Ele falou: se não tem outro jeito, eu vou até o Calvário, porque eu vejo algo muito mais lindo acontecendo lá na frente no futuro. Você consegue ver o futuro que Deus tem preparado para você? O que Ele vai te dar no dia da ressurreição? E agora Jesus pergunta para você: dá para você? Serve para você? Vale a pena me seguir? E eu oro para que você faça a mesma escolha que Jesus fez naquele dia no Getsemane, quando Ele decidiu seguir adiante para te salvar e para me salvar. Você possa agora olhar para o Calvário e dizer: Jesus, vale a pena. Eu não tenho força para entregar a Ti meu coração, mas toma meu coração. Eu não tenho força para guardar o meu coração, mas guarda o meu coração para Ti, porque eu quero ser Teu, seja qual for o custo. Que Jesus seja uma realidade na sua vida e na minha vida. Amém. 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 Posso ter